Oi, pessoal, tudo bem? O Mano na Entrevista de hoje é muito especial porque é com minha amiga e com a minha ginecologista, Andréia Menezes. Tá maravilhoso, foi um bate-papo incrível, tenho certeza que vocês vão amar. Cheio de informações importantes e assim, de saúde pública realmente. Então já segue a Andréia, já também se inscreve aqui no canal, clique em gostei e vamos lá para essa entrevista. Oi, amiga, tudo bem? Estou Oi, amiga. feliz. Gente, a Andréia, eu já falei para vocês na intro, né? Mas a Andréia é minha amiga e minha gineco. Então, assim, Ah, é maravilhosa, tá? Eu falei, esse primeiro mês, só mulher incrível. Então, obrigada. amiga, fala um pouquinho de você, né? Se apresenta, fala um pouquinho de você, pra gente começar. Bom, vamos lá. Primeiro, obrigada pelo convite, amiga. Muito bom ter você na minha vida. Eu acho que somos, né? Somos maravilhosos e acho que desde o início nossa energia conectou e foi isso. Então, falando um pouquinho a meu respeito, meu nome é Andréia, eu sou médica ginecologista obstetra, sou nascida em São Paulo, né? Mas moro em Niterói. Fico pulando de lá para cá entre Rio e São Paulo, porque minha família toda tá lá, né? Minhas raízes estão lá, amigos, etc. Mas eu me mudei justamente para fazer a faculdade de medicina, né? Acabei passando na UF e me mudei, acabei ficando em Niterói, né? Sou médica obstetra do Hospital Gafreguinli. Eu ainda atuo no consultório também aqui em Niterói, em São Paulo, né? E estou mestranda em saúde materno-infantil pela UF. Maravilhosa, maravilhosa. Mas, amiga, me conte de onde veio essa sua vontade, assim, de ser médica? Vamos Então, começar muito daí. engraçado. É uma coisa que o povo ama aqui nesse canal. Eles Adora, né? E adoram. muito engraçado que acho que muitas histórias, né, acabam confluindo para a mesma coisa, aquela coisa de desde criança, né? Então, para mim, foi desde criança. Eu tinha por volta de 10 anos quando eu ganhei do meu tio e padrinho uma ambulânciazinha que vinha com um médico e um paciente com a perna quebrada. Aí eu perguntava, né? Aí ele me ensinou que o médico consertava a perninha do paciente, não sei o que. Eu falei, então eu quero ser isso aí, eu quero ser médico. Aí, depois disso, eu vi uma cena de uma revista que chama Cesariana, e eu falei pra minha mãe, né, quem é que tava tirando o neném da barriga? Aí minha mãe falou, é o médico. Eu falei, então é isso mesmo, eu quero ser médico e tiro o neném da barriga. E desde então eu nunca mudei, assim, várias pessoas falam, que bonitinha, vai mudar. Que fofinha, né, isso é coisa de momento. Nunca mudei, já entrei na faculdade querendo ser médica que tira neném, Gente, e foi isso. meu Deus. Ah, sabia que eu entrevistei a Abdullah hoje? E ela Uhum. falou também de um brinquedo. Ela tinha uma maletinha de brinquedinhos de medicina, tipo um estetoscópio pequenininho. E foi o grande motivador dela. Gente, se vocês querem filhos médicos, né? Compre os brinquedinhos. Isso aí. Amei. Mas, Invista no nossa, é brinquedinho. muito legal que você não mudou, assim, né? Porque a subespecialidade você ainda seguiu, né? Sim, é incrível mesmo. Todo mundo achava que eu ia mudar, que era uma coisa de criança, mas não. É isso que ficou minha paixão mesmo. Nossa, muito bom. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência como ginecologista e obstetra, né? Como Uhum. você vê a profissão, tanto do seu ponto de vista, da sua vivência, mas também falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho, vantagens, desvantagens, né? Para quem se interessar por essa área também ter um ponto de vista de um profissional, eu acho bem legal. Ótimo. Eu acho o seguinte, eu acho que mudou muito, né, o mercado para ginecologista obstetra de quando eu me formei para cá, eu me formei em 2010, e ainda acho que vai mudar bastante. Então eu vou falar um pouquinho do que eu acho que mudou desde quando eu terminei a residência em 2014 até aqui, e vou falar do que eu acho que, né, para quem está pensando em fazer, para quem está aí na faculdade, acho importante pensar, né, no futuro. Primeira coisa, gente, quem acha que vai fazer GO só pela parte do glamour, esquece, tem que amar. GO não é uma especialidade que dá para fazer gostando, né? Eu acho que nenhuma deveria fazer gostando, todas você deveria amar. Exato. Mas se
acha que ele tem algum glamour, que vai aguentar a residência, ou que vai aguentar o dia a dia de GO, se você não amar muito, não vai. É um dia a dia pesado no sentido de rotina, né? Você se fala muito de quanto cirurgia geral é pesada, de quantas, né, as cirúrgicas de grandes cirurgias são pesadas. Mas acho que pouco se fala do que é um plantão de obstetrícia, né? E em alguma hora da sua vida, principalmente na residência, você vai dar plantão e vai ser muito raro alguém que consiga sair da residência e não dar nenhum plantão. Essa pessoa realmente, ela é muito rica, né? Ela é muito, muito rica. Ela não é uma classe média alta, é uma pessoa extremamente rica que tem um dinheiro para já sair da residência com uma clínica de saúde da mulher mega equipada, aberta, né? E ele tem capital de giro para manter essa clínica até ela dar lucro. Ou você vai ter que dar plantão, porque até você fazer uma cartela de clientes, né, você vai ter que ter um fixo de alguma forma. E a maioria dos fixos, né, que formam um salário grande, vai ser um plantão. E aí, plantão de GO, por mais que não seja naquele hospital do SUS, com um super movimento, eu já trabalhei em hospitais particulares, do SUS, meio a meio, militares, todos eles são a mesma coisa. Por quê? Se chega, às vezes, 2 pacientes numa noite, você pode não dormir a noite toda, ou com uma paciente, você pode não dormir a noite inteira. Então, não vai ser aquele plantão super previsível, que você sabe que você vai descansar na hora que você quiser, que você sabe que você vai comer na hora que você quiser. Não é, né? Então, assim, tenho dificuldade de não para pensar, querer fazer essa especialidade. Porque até mesmo fora de plantão, como obstetra, né, quem for atuar com obstetrícia, você vai, hoje em dia é muito raro o médico que consiga se manter em obstetrícia sem dar a opção da paciente ter o parto vaginal com o mínimo de intervenção, que é como hoje em dia a gente preza que seja, né? Vai ser, tá um pouco difícil para quem quer se manter só com obstetrícia, não vai conseguir, né, hoje em dia. Então, se você, não, vou fazer mais gineco, vou pegar de vez em quando uma obstetrícia. Então, pode ser que você consiga dizer para suas pacientes ali que você não vai dar assistência 24 horas, né? Mas é complicado. Em algum momento da sua vida, muito provavelmente você vai trabalhar com isso ou vai entrar numa equipe, né, que trabalha com isso. Então, tem que aguentar um pouquinho a privação do sono. Sim. O que a gente preza hoje em dia é por manter a nossa saúde, né? Então, por exemplo, hoje eu poderia estar com mais 2, 3 plantões e eu optei pela minha saúde e não ter. Né? Eu optei por deixar minha manhã no pós-plantão noturno livre, para que eu possa descansar. Porque antigamente, principalmente quando você sai empolgado da residência querendo fazer a vida, eu emendava um monte de plantão. E isso me trouxe, sim, problemas de saúde. Uhum. Então, eu acho que tem que ficar muito atento para isso, se planejar e não colocar em risco a sua saúde. Porque se está sempre faltando obstetra por aí, plantão você vai achar, isso não vai ser problema. Né? Acho que é uma especialidade que falta de emprego você não vai ter. A questão é você aguentar e você não prejudicar a sua saúde com isso. Organizar. Aí eu falei que ia falar do pré, né? O que eu acho que mudou desde quando eu saí da residência? Eu acho que hoje em dia a videolaparoscopia em ginecologia é uma coisa que está ficando cada vez mais comum. Então, na minha época, né, não era realmente uma subespecialidade bem separada. E hoje em dia, eu creio, se eu estivesse entrando na residência agora, eu ia querer já sair da residência operando videolaparoscopia, né, fazendo cirurgia minimamente invasiva. Eu acho que isso realmente é uma coisa que mudou muito o mercado, né? As pacientes chegam procurando, sim, as pacientes já chegam procurando uma esterectomia por vídeo, né? Ela só não vai fazer realmente se tiver contraindicação aquilo. Então, isso acho que é uma coisa que mudou e que tende a mudar mais ainda no futuro. Tende a ficar uma coisa muito mais comum. Todo mundo sair fazendo videoesteroscopia e videolaparoscopia. Sim. Uma coisa que você mencionou, e eu me lembrei muito da minha época de faculdade, que a minha experiência com GO foi da época de faculdade, né? E a gente tinha os plantões de... Eu sempre achei os plantões de GO mais pesados do que o de cirurgia. Sempre. Sempre. Gente, você tem que ficar ali o tempo todo. Tem pouca coisa que você pode delegar, né? Então, realmente amar. Tudo a gente tem que amar, mas no caso de GO, eu acho realmente que tem que amar mesmo. Sim. Requer muito do nosso dia a dia, assim, do nosso
nossa rotina pessoal, né? Você tem que muito montar a sua rotina pessoal em volta dos seus plantões, das suas pacientes. Eu sou contra essa coisa de medicina sacerdócio, não é isso. Sim. Mas requer muito se você quer fazer uma carreira dentro da obstetrícia, principalmente. E no plantão, acho que isso ninguém fala, né? Pesado é o plantão da cirurgia geral, pesado é o plantão do cara que atende 30 consultas clínicas. Ninguém fala que a GO, às vezes, não consegue dormir e comer durante 12, às vezes até 24 horas, tem que só correr para fazer um xixi e comer alguma coisa, né? Então, realmente tem que pensar bastante aí com carinho nisso. Mas, para mim, não tem nada mais lindo em medicina. Eu acho que eu já perguntei isso até para pessoas que têm essa experiência igual a você. Já só vi GO na faculdade. E eu acho que tem que ver mesmo, tá, pessoal? Porque quando tem alguém parindo na calçada, arrastam para qualquer lugar e não querem saber se você é obstetra. Tá? Quem pula aí o internato de GO, depois, em algum momento da vida, se arrepende, porque sempre vai ter uma grávida para você atender lá na sua clínica e vão arrastar. Se tiver alguém em trabalho de parto na rua, em qualquer lugar, vão levar para a UPA, vão levar para onde estiver mais perto, onde acharem que tem um médico. Sim, com certeza. E aí eu ia falar isso, quem viu acha a coisa mais linda, eu acho, mas eu sou suspeita, o parto, gente. O momento do parto, para mim, é a coisa mais linda e mais emocionante que tem. Você vê ali uma mulher se transformar em mãe, um pai, ou quem estiver acompanhando emocionado. Eu acho que é a coisa mais linda que tem em medicina. Por mais que você não goste de atuar com aquilo, eu acho que é um momento muito único, né, que a gente presencia. Eu gostava muito mais de gineco, sabia? Eu gostava mais de gineco do que de obstetrícia. Eu sou apaixonada por esse momento, mas assim, depois da residência, eu gostei mais do dia a dia da ginecologia. Mas eu ainda sou assim, obstetrícia ainda é o que mais me emociona, o que mais assim, me deixa maravilhada. Mas às vezes eu acho que o dia a dia é meio aquela coisa do pré-natal, uma coisa que hoje em dia já não me fascina tanto quanto com o que eu trabalho mais atualmente, que é infecções sexualmente transmissíveis e algumas coisas mais ligadas realmente à ginecologia. Tá. Essa parte de demanda do paciente, eu sei que você já deu até uma explanada, mas eu acho muito importante falar isso. É uma especialidade que tem essa demanda do paciente e que facilmente você vai realmente virar um escravo do celular, né, das ligações. Como é que você gerencia isso? Essa assistência, né, assistir bem o paciente, mas lidar também com sua vida pessoal, com seu tempo. Como é que funciona isso para você? Primeira coisa que eu não fazia também quando eu saí da residência e aprendi com o tempo quanto é bom é façam terapia. Então, é o momento que eu agradeço ao meu psicólogo, que me ensinou que eu não vou dar conta de tudo, por mais que eu faça. O que quer que eu faça, se eu ficar 24 horas do meu dia tentando ficar acordado e tentando responder mensagem, eu não dou conta de tudo, porque eu ficava muito angustiada com isso. E eu descobri que essa angústia também só me trazia o quê? Resultados ruins de estar o tempo todo estressada com o cortisol lá no teto. Sim. Então, eu realmente, hoje em dia, as minhas pacientes já sabem o tanto de coisa que eu faço, que eu não vou ter condições de dar atenção 24 horas ou imediata na maioria dos casos, que eu não vou negligenciar as emergências, e o que não for emergência, realmente eu vou responder quando der. Por quê? Porque não tem condições, não dá. Né? Ainda mais a gente que tem vida acadêmica, né? Que tem outras coisas, não tem como. E outra coisa, eu falo, gente, não pode se esquecer que eu tenho atendimentos, assim como eu atendo você, eu atendo outras mulheres ao longo da semana. Então, se eu estou no consultório, se eu estou em atendimento, eu não vou olhar o celular. Né? Se for alguma coisa urgente, vão ligar para a secretária do consultório, vão avisar, urgente, precisa ver. Porque senão eu não atendo direito aquela paciente que está na minha frente. Né? No intervalo eu dou uma olhadinha, tem alguma coisa urgente eu respondo. E aí é importante a gente lembrar disso. Né? O Código de Ética Médica não nos obriga a dar essa assistência 24 horas. Sim. Isso, teoricamente, é uma cortesia que o médico dá para o paciente. Então, isso não pode se tornar uma obrigação porque a gente não dá conta. Quem tenta dar conta, parabéns, né? E não adoece, parabéns. Mas a gente, quem atende GO num volume grande, né, e que ainda tem vida acadêmica e outras coisas, infelizmente não dá para conversar com todo mundo o tempo todo. E a gente agora tem até essa questão da telemedicina. Nossa, foi uma confusão no começo, as pessoas entenderem que telemedicina não é eu ficar 24 horas
respondendo as dúvidas, porque eu sempre fui bem restrita nisso. Telemedicina não era regulamentada, então eu não respondia, eu tentava não prescrever por telefone, não ficar olhando aquela olhadinha do exame, aquilo ali não é legal, porque você precisa abrir a ficha do paciente, você precisa ver qual foi a última consulta. Então eu sempre deixei bem ciente para meus pacientes que eu não fazia isso. Mas aí com a telemedicina veio eu já falei, depois da quarentena eu preciso de uma quarentena para eu descansar, que foi muito estresse no começo, até elas entenderem como é que funciona isso. Então, agora a gente, precisa que ver o exame, então a gente vai marcar um horário de telemedicina, a gente vai analisar junto com o seu histórico, o exame, etc. E senão é isso, senão eu não como, não durmo, não. Mas foi um processo. Perfeito. Foi um processo para entender. Perfeito. E, Andréia, quais habilidades assim que você acha que um ginecologista e obstetra deve nutrir, deve valorizar mais, ou até observar em si mesmo se encaixa ou não com a especialidade? Primeiro, eu acho que sensibilidade e empatia. Acho que todo médico tem que ter isso, né? Mas especialmente em lidar com mulheres, e eu não estou falando dessa sensibilidade e empatia no sentido sexo frágil, pelo amor, né, da deusa, não é isso. Eu estou falando por quê? Justamente você vai estar lidando com mulheres que sofrem microagressões o tempo todo da sociedade, né, que vivem sim numa sociedade permeada por machismo, patriarcal. Então, às vezes, aquele toque que você deu sem avisar, né, aquele toque que você não se preocupou se estava doendo ou não, aquele espéculo que você abriu correndo na pressa, aquilo pode traumatizar uma mulher, aquilo pode estragar a vida sexual dessa mulher, sim, tá? Eu já vi mulheres que ficaram com traumas, principalmente depois de trabalho de parto, onde sofreram múltiplos toques, onde tiveram muita dor, onde tiveram lacerações que foram suturadas ali de uma forma não ideal e tiveram dor crônica o resto da vida. Então, eu acho que, não que homens não tenham isso, mas nas mulheres que já vêm com todo o histórico de microagressões, ou às vezes até macro, né? Às vezes uma coisa muito pequena vai fazer toda a diferença, e nós lidamos com isso mesmo, com o trabalho de parto, com mulheres com dor, com mulheres assustadas por elas e por seus filhos. Então, eu acho muito importante desenvolver, se acha que não tem, então trabalhar isso de alguma forma, né? Essa escuta, essa empatia. Mulheres são silenciadas na nossa sociedade, então às vezes eu tenho que ter todo um cuidado para perguntar certas coisas, né? Aí eu sinto que a resposta não é bem aquela que é a realidade, né? Então você tem que ter essa preocupação e esse dom de desenvolver uma relação profunda sem ser invasiva, né? Sim. Então eu acho que são aí aspectos que o médico tem que cuidar bastante quando está nessa área. Maravilhoso. Realmente, essa parte na ginecologia, e principalmente eu acho também na obstetrícia, né? Porque a grávida ainda tem todo um outro contexto que ela está inserida, que gera muita alteração dos sentimentos mesmo, medos, angústias, que negligenciar isso é absurdo, né? É absurdo, né? Eu assisti uma palestra sua, né, sobre saúde da mulher, e principalmente da saúde da mulher negra, no contexto aqui do Brasil. E fiquei absolutamente encantada. E apesar de ter sido uma palestra longa, ampla, eu queria que você passasse um pouquinho aqui nesse vídeo, nessa entrevista, sobre quais são as principais dificuldades, lacunas, quando se trata de saúde da mulher negra aqui no Brasil. Quais são os contextos? Os principais. Então, eu acho que já emenda com a última pergunta, porque justamente o problema da mulher negra é a interseccionalidade de problemas sociais, né? Então, além dela sofrer tudo isso que a gente já falou a respeito de machismo, de uma sociedade patriarcal, que desmerece, né, a mulher ou diminui a mulher o tempo inteiro, até nas pequenas coisas, que dirá nas grandes, ela ainda tem essa interseccionalidade com o racismo, né? E falando de um racismo estrutural em atendimento em saúde, é isso, aquele sistema de saúde geralmente não vai contemplar as demandas dessa mulher negra. E, na verdade, a gente passa por duas coisas que parecem ser antagônicas, mas que na mulher negra acabam confluindo, que é ou ela é objetificada, né, ou ela é
invisibilizada, né? Então, ou ninguém vê aquela mulher negra, ou olha aquela mulher negra e tem certeza do que ela é, do que ela sente, do que ela quer falar, do que está acontecendo com ela, sem nem ter feito nenhuma pergunta para aquela mulher. Sim. Então, isso acaba impactando de forma muito importante qualquer atendimento em saúde na mulher negra. Acho que quem está aqui, que é médico, faz a faculdade de medicina, já passou pela anamnese, né, sabe disso, a importância de uma anamnese, né? Então, as mulheres negras, elas têm consultas mais curtas, elas têm menos pedidos de exames, em geral, nas consultas, ela procura mais vezes a emergência, isso eu estou falando em pesquisa científica, tá, pessoal? Ela procura mais vezes a emergência até ela conseguir ter o problema dela resolvido, né? Então, não é à toa, é por causa disso, é por causa dessa falta de escuta, é por causa de achar que aquela mulher já tem uma história só por ela ser negra. Sim. Então, ela acaba tendo como resultado essa questão dela passar por mais mortalidade na gravidez, né? E isso se exacerba mais ali no periparto, ou seja, pré-parto e pós-parto, porque é o momento em que a mulher está mais sensível, né? Em que ela está mais vulnerável à morte, a morbidades graves, a doenças graves. Então, na hora, né, você já tem há muito tempo tudo isso muito bem registrado com violência obstétrica, e estudos de mortalidade materna, né? Os números são bem gritantes no mundo inteiro, não é só no Brasil, né? A mulher negra, ela vai passar mais por isso, e ela ainda tem a questão realmente dela ter menos anos de estudo em geral no mundo, dela estar numa situação financeira, né, mais vulnerável também, tem tudo isso, mas tem muito a questão do racismo comprovadamente, né? Essa mulher não recebe, a questão de receber menos analgesia é o de menos, né? Essa mulher vai 4 vezes à emergência com uma hemorragia, com algo grave, até ela conseguir, em média, né? Até ela conseguir, então, um atendimento, um tratamento para aquele problema. Então, isso é gravíssimo, né? Você simplesmente nega assistência a essa mulher por ela ter uma cor da pele que não seja a branca, né? Essa sua palestra, sério. Obrigada. E você como mulher negra que está do outro lado, né? Mulher negra médica. Como é essa experiência para você? Como você vivencia isso? A gente já conversa muito em off, mas eu acho muito legal falar um pouco sobre essa sua realidade, né? Do outro lado. Sim. Também como assim como a questão da motivação de ser médico, eu acho que entre os médicos negros as histórias são bem parecidas, né? A gente é aquela coisa, aquela luta diária que é todo dia dizer que você é a médica, né? Todo dia você tem que explicar quem você é. Hoje em dia diminuiu um pouco por eu estar trabalhando num hospital universitário, numa maternidade onde as pessoas já me conhecem, etc. Mas qualquer lugar que eu saia fora disso, né? Quando eu vou atender uma paciente para fazer um parto num hospital, qualquer lugar, né? Tem aquela coisa da gente ter que explicar quem a gente é o tempo inteiro, né? Ter que dizer que a gente não é da enfermagem. Já estive no hospital particular onde a enfermagem usa uniforme, nem os médicos que trabalham lá utilizam nada parecido, né? De eu estar sentada prescrevendo a minha paciente e vir um outro médico me pedir coisas de enfermagem. Tendo a menina do meu lado, assim, de uniforme de enfermagem. Então você vê que, né? Eu de jaleco, escrito médica, do lado da menina com o uniforme que é do local, não era o médico novo no local. Então, assim, isso é o nosso dia a dia, infelizmente, né? Graças a Deus estamos avançando um pouquinho nesse sentido, né? As cotas fizeram diferença. Eu sou de uma época pré-cotas onde tinha muito menos negros na universidade, na faculdade de medicina. Então, as pessoas estão se acostumando mais a ver médicos negros, mas ainda estamos muito distantes, né, do ideal. Acho que a gente só vai consertar tudo isso, inclusive a questão do racismo estrutural no atendimento em saúde da população negra, com uma representatividade real, né? Porque o ideal é que as pessoas soubessem disso na faculdade de medicina, né? Sim. O ideal é que se ensine isso na faculdade de medicina, né? O atendimento inequitário. Eu sempre falo também da minha aula disso, né? Se a sua consulta não tem cor, ela tá errada, porque às vezes as pessoas se orgulham de falar isso. Não, você tem que olhar para aquele paciente, sim, ver a cor daquele paciente. Então, eu como mulher negra atendendo,
Eu não tenho como deixar de ver a cor do meu paciente. Então, ali a consulta dele já começa da forma correta, por mais que, né, não interesse nem qual seja a demanda dela. Então, a representatividade, eu acho que vai acabar obrigando isso a acontecer, essa discussão, essa conversa ser feita na faculdade de medicina. Que é um movimento que a gente já tem visto que está aumentando, né? Sim, e eu creio que por causa disso, né, uma maior presença de pessoas negras na universidade questionando isso, né, porque, quando, por exemplo, na minha época éramos eu e mais 3 pessoas. Uhum. Então, assim, a gente fica meio de maluco, né, porque o racismo no Brasil tem muito esse creio de crueldade, né, dele ser uma loucura da cabeça das pessoas negras. Então, hoje em dia, mais pessoas falando disso dentro da faculdade, já se formando, fazendo TCC a respeito, produzindo ciência médica com essa temática, eu acho que a gente vai caminhar na direção do melhor aí. Maravilhoso. E, Andréia, aqui nesse canal do YouTube, a gente ama processo de estudo e vestibular e como foi que aquela pessoa chegou na faculdade de medicina. E aí eu queria que você falasse rapidamente sobre o seu processo, né, do ensino médio até chegar na faculdade de medicina. Como foi isso para você? Tá. Eu fiz ensino médio técnico, né? Eu fiz técnico em nutrição e dietética na Escola Estadual Getúlio Vargas, no Ipiranga, em São Paulo, porque eu já queria ficar em alguma coisa da área de biológicas. Sim. Porém, isso tem um contra do currículo ser, eu não sei como está agora, porque mudou até a carga horária, né, do ensino médio, mas na minha época eram 4 anos, então eu já sabia que eu ia ficar 1 ano a mais, né? Não iria para o vestibular depois do 3º ano. Mas aí realmente pegou porque a carga horária de matemática e física, ou seja, da área de exatas desse curso, era bem menor. E era o que eu mais tinha dificuldade. Sim. Então, quando eu saí do ensino médio, eu falei, e agora? Porque aí quando eu comecei as coisas de vestibular, realmente eu estava muito defasada nessa questão de matemática e física. Uhum. E minha mãe não tinha dinheiro para me pagar um cursinho do nível de medicina, né? Que tinha aquela coisa, tem um cursinho mais simples aqui, tem esse aqui que serve para medicina. Então eu acabei indo para um cursinho bem grande, que tinha uma taxa de aprovação boa para medicina, e me inscrevendo para ser monitora, né? Que os monitores ganhavam bolsa 100% do curso. Então eu trabalhava no cursinho de dia e estudava à noite. No primeiro ano, eu não passei para medicina, aí eu tive um surto de síndrome do impostor, né, que eu não sabia que tinha esse nome na época, e falei, isso não é para mim, eu só gosto de hospital e saúde, então eu vou fazer outra coisa. Resolvi, estudei o 2º ano, aí troquei, né, eu estudava de manhã e trabalhava à tarde, porque eu vi que à noite eu chegava muito tarde, eu morava na periferia de São Paulo, eu chegava muito tarde, não conseguia descansar, estudar, fazer nada, então eu troquei. E aí, no final do ano, eu não prestei medicina. Eu prestei só numa particular para testar como era o vestibular. Prestei enfermagem. Passei na UF em primeiro lugar, em 4º lugar na USP de Ribeirão Preto. E passei nessa universidade particular. Uhum. Eu falei, eita, se eu tivesse feito medicina, acho que eu passava. Aí realmente foi muito... Mas acho que nada é por acaso, né? Sim. Eu acabei conhecendo muito por dentro ali a ciência da enfermagem e já tinha respeito e fiquei com muito mais respeito pela profissão, pelos profissionais da enfermagem. Entendi totalmente que é uma ciência diferente da medicina, que não é melhor nem pior, é uma ciência diferente. Então, acho que, né, nada vem por acaso, né? Sim. Então, Aí eu acabei indo passar um ano lá na USP de Ribeirão, não tinha financiamento tão fácil assim, então eu acabei sendo aprovada nessa universidade particular, mas não fui, porque realmente não ia ter como pagar. E aí, no final, eu não fiz mais cursinho, só estudei um pouquinho mais de física e matemática e prestei novamente o vestibular. Aí prestei só para USP e para UF, né, para Federal Fluminense. Passei na Federal Fluminense, bati na trave de novo da USP. E resolvi vir para Niterói com a cara e com a coragem, sem conhecer a cidade, sem conhecer ninguém aqui. Mas tudo acho que são experiências, né, de amadurecimento e foi incrível, né? No final tudo deu certo. Foi uma luta muito grande, né? Mas deu certo. Eu amo essas histórias de vestibular. São muito motivadoras, né? Não é, gente? Porque você olha para você, uma gineco obstetra de sucesso, já fazendo outras subs no meio acadêmico
E você tem dificuldade de olhar para trás e ver como foi esse percurso, né? Então é muito Sim. bacana. Para a gente finalizar, se você tivesse que dar algum conselho para quem está estudando para passar em medicina, o que é que você falaria, assim, com a sua mensagem? Eu acho que o conselho principal pode ser piegas, mas é a verdade, gente. Não desista. Se é o que você ama, não desista. Não tenham dúvida que nem a fase de seleção e nem a universidade ou a faculdade não vão ser fáceis. Não é fácil mesmo. Quem fala para vocês não é para assustar, é para preparar, né? Não é fácil. Não é fácil. Não adianta ir lá achando que vai ser tranquilo e fácil, né? Uhum. Não vai, mas se é o que você ama, se é o que você quer, é uma coisa tão gratificante que vai valer a pena realmente cada minuto que você passou cansado, cada minuto que você passou estudando, cada festinha de família que você deixou de ir para estudar. Realmente não olhar para o lado, porque eu ficava muito assim, né? Vendo meus amigos estão todos se formando, eu estou aqui ainda, né? Sim. Mesmo que se olhar, porque é da natureza do ser humano, às vezes a gente acaba parando e olhando para o lado, mas segue em frente, porque fazer o que você ama, gente, não é à toa que é uma frase muito falada, não tem preço mesmo. Não tem preço, eu só aguento. Todo mundo me pergunta, como é que você aguenta fazer tudo isso que você faz? Amando. Gente, é porque eu amo, é porque eu escolhi isso, né? A gente tem uma sociedade, né, tão injusta, não é todo mundo que tem a opção de pode optar em fazer o que ama. Então eu me sinto muito privilegiada e você acaba aguentando, porque é isso, é muito gostoso, é muito gratificante, né? Trabalhar com o ser humano é uma coisa que não é fácil, também é difícil, mas quando dá o resultado, quando tudo vem, é muito gratificante. E é o que motiva a gente a continuar. Ai, eu amei. Obrigada, Andréia. Muito Imagina, obrigada. amiga. Gente, que aula. Obrigada, viu, amiga? Muito obrigada. Muito sucesso para Imagina. você. Força também, descansa, tá? Você está trabalhando muito. Eu descanso, gente. Tem dia que eu sumo mesmo, outro dia eu não manda stories. Não, tô descansando, gente. Tô descansando. Exato. Um beijo, muito obrigada, tá? E até a próxima. Obrigada, Amanda. Obrigada pelo convite. Até a próxima. Tchau. É isso, pessoal. Gostaram do vídeo? Não se esqueçam de clicar em gostei, se inscrever aqui no canal e também de seguir a Andréia, que o conteúdo dela é fenomenal, tá? Um beijo e até a próxima. Tchau!